Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura. Eu fiz uma enquete lá nos stories do Instagram do Nostalgia, eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não segue, se você ainda não acompanha, perguntando qual vocês acham que poderia ser o próximo vídeo aqui do canal. E a opção mais votada da enquete foi meus hábitos de leitura. Então já era um vídeo que eu estava querendo fazer há algum tempo, nesse tom mais de conversa, uma coisa mais pessoal. E eu achei legal agora, porque ainda tá no comecinho do ano e eu ainda tô começando a definir melhor alguns hábitos de leitura e algumas coisas já mudaram, então eu também acho que esse vai ser um vídeo que eu vou fazer algumas vezes no canal ao longo do tempo. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura. Eu peguei algumas inspirações de uma tag, que é a tag Meus Hábitos de Leitura, mas aí eu fui personalizando, então não vai ser uma resposta de tag, vai ser mais uma conversa mesmo, e com algumas perguntas dessa tag, outras eu coloquei, enfim, vamos lá. A primeira questão é a questão dos horários, quando que eu leio e por quanto tempo eu leio. Geralmente eu não tenho muito tempo para ler direto, porque eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho numa editora de livros, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho. Então eu trabalho 9 horas por dia, então eu não posso dar o luxo de sentar e ficar 2, 3 horas por dia lendo, porque de manhã eu faço outras coisas antes de trabalhar e à noite eu também faço outras coisas e eu tento dormir, né, e descansar. Eu não consigo parar e ler por muito tempo, só nos finais de semana, que aí é uma coisa que eu faço. Então durante o dia eu tento ler sempre, mas assim, eu leio pouco, mas eu leio com frequência. Então, se eu estiver, às vezes, indo para o trabalho, eu estou lendo um livro. Se eu estiver no meu horário de almoço, eu almoço rápido e pego meu livro e fico o restante da minha horinha lendo. Se der no horário do café, eu leio um pouco. À noite eu tento ler antes de dormir, ou se eu não tiver nada para fazer à noite, nenhum compromisso, ou academia, yoga, alguma coisa assim, eu consigo sentar e ler por 1 hora, mas o que eu faço eu tô sempre lendo, e mesmo que seja um pouquinho. Então acaba que quando eu leio, às vezes, meia hora em cada momento, eu consigo render muito, e no total, ao longo da semana e do mês, enfim. Então eu tento sempre ler assim. No final de semana é quando eu pego para realmente ficar em dia com as leituras e ler muito, então sábado e domingo geralmente eu consigo render bem mais. E eu acho que essa é uma das principais dicas para quem quer ler mais. Não é necessariamente separar um tempo enorme para ler um livro de uma vez, sabe? Para ficar 2, 3 horas lendo, porque eu entendo que isso é bem impossível com as rotinas que a gente tem. Acho que o negócio é encontrar esses momentos de ócio e encaixar um livro ali, nem que seja a cada minutinho que você tem, a cada minutinho, né, que você tem, você lê 20, 30 páginas, assim. Parece pouco para quem quer ler muito, mas no final do dia, no final da semana, você vê que isso faz uma diferença absurda e, enfim, eu sou a prova disso. É uma questão de como eu me concentro para ler. Eu acho que isso é bem subjetivo, assim, eu gosto de ter um espaço meu, um momento de silêncio, de paz e estar sozinha e poder ler com tranquilidade, sem muitas interferências, sem muita gente falando comigo, sem muita gente falando no fundo, é o ideal. Mas eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de abstrair e focar, principalmente quando eu estou lendo. Eu não sei se é porque quando eu estudava, principalmente no ensino médio, eu lia muito, uma sala lotada, e eu consegui treinar para abstrair um pouquinho essas coisas. Então essa questão da concentração não é muito um problema para mim, mas eu entendo que pode ser um problema para as outras pessoas. Então talvez seja interessante para outras pessoas encontrar sempre um espaço tranquilo. E aí uma coisa que eu fiz, pelo menos aqui em casa, eu não tinha um canto próprio para ler. Por muito tempo eu lia onde dava, eu deitava no sofá, sentava no sofá, ficava na cozinha, ficava na minha cama. Só que eu gostei de criar um lugar para ler. Então, esse cantinho aqui, na verdade, ele não tinha nada, ele era só uma parede branca com as cortinas aqui perto da janela. Mas eu acabei que eu escolhi esse cantinho para ler, criei meu cantinho de leitura. E dá para fazer isso, nem que seja sem precisar comprar nada, só simplesmente escolhendo um cantinho da casa e fazer daquele cantinho um cantinho de leitura. Porque eu acho que se a gente, quem não tem facilidade para concentrar, se ficar lendo em qualquer lugar, pode ter muitas distrações, pode piorar a qualidade da leitura. Então, assim, escolher um cantinho de leitura funcionou muito bem pra mim,
Porque quando eu sento aqui com o propósito de ler, não só de gravar um vídeo ou de ficar admirando uma estante, eu consigo render mais, porque parece que meu cérebro ativa e fala, não, agora é o momento de ler. Então eu consigo ler muito mais e ler mais rápido e ler com mais qualidade também. Qual é o meu lugar perfeito para leitura? Além desse aqui, eu gosto muito quando eu tô, sei lá, com os meus bichinhos, meus gatos, apesar de ser uma distração. Às vezes eu compartilho lá nos stories meu gato batendo no meu livro. Eu acho muito gostoso estar num lugar que me transmite paz, não precisa necessariamente ser um lugar de muita tranquilidade, mas um lugar que me passa essa sensação de bem-estar, de conforto, de tranquilidade, enfim. É o meu lugar perfeito para leitura. E se tiver, sei lá, o clichê, né, de um chá, eu não tomo muito café, mas se tiver um chá e um bichinho, para mim é perfeito, melhor ainda. Outra questão é como fazer a leitura fluir e render. Tem um tempo já que eu tô pensando em fazer um vídeo de como ler mais e melhor. Eu acho que esse é o vídeo mais pedido por todas as pessoas que eu conheço, que vêm falar comigo e que vêm me perguntar alguma coisa, como que eu posso ler mais e como que eu posso ter mais qualidade na minha leitura. Então, se vocês acharem que faz sentido, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou planejar um vídeo bem legal, se tiver demanda. Mas a questão de fazer a leitura fluir e render, pra mim, funciona muito estabelecer metas. Mas eu não vejo isso como uma obrigação, porque tem muita gente que tem medo de colocar metas, de impor um ritmo de leitura, porque realmente, dependendo da situação, pode acabar sendo uma coisa obrigatória, pode tirar o prazer da leitura, de ser uma coisa espontânea, de ser um momento de lazer, enfim. Mas pra mim funciona muito bem, porque eu sou uma pessoa extremamente produtiva e eu tenho problemas com produtividade, então estabelecer meta pra mim não dá muito esse caráter da obrigatoriedade, porque quando eu concluo a meta eu tenho uma satisfação incrível, eu sinto muito bem, então eu vejo isso mais como uma ferramenta para me auxiliar a ler mais. E como eu tenho o blog, o canal, e eu recebo livros em parceria, eu preciso estabelecer metas, seja metas de um ano, por exemplo, que igual eu fiz agora alguns projetos de leitura, eu fiz algumas metas para 2020, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também, ficou um vídeo bem legal. Sejam metas mensais, então eu monto TBRs que fazem sentido para mim, e metas semanais, então geralmente eu tento ler pelo menos um livro por semana, ou metas diárias também, que acho que são as que a longo prazo fazem mais diferença, porque quando a gente começa pouquinho e vai, aquele de grão em grão, a gente consegue ver um resultado muito melhor. Então, por dia, eu tento estabelecer metas ou de páginas ou de capítulos, depende muito do livro. E depende também do meu propósito, do conteúdo que eu vou escrever, enfim. Isso não funciona pra mim, estabelecer metas muito mirabolantes. Eu estabeleço metas realistas. Outra coisa que eu faço muito enquanto eu leio é anotar trechos. Eu não cheguei no nível ainda de conseguir marcar os livros. Eu não consigo, eu sou incapaz, porque a maior parte desses livros eu gosto de ter, eu gosto de guardar pra mim, então nem faria tanto sentido a questão de, não vou marcar o livro porque vai que algum dia eu vou vender, eu vou dar pra alguém, então assim, isso não cabe pra mim, mas eu não consigo marcar os livros, depende muito do livro, eu não consigo lembrar, na verdade, de algum livro que eu marquei. E até porque, como são muitos livros, eu acho que só marcando a página, depois quando eu quisesse encontrar essa parte, essa citação, esse trecho, enfim, ia ser bem mais complicado. Então o que eu faço eu tô sempre escrevendo no meu celular, apesar de gostar de escrever tudo à mão, essa questão dos livros, trechos, eu escrevo no celular. Outra coisa que eu faço muito é marcar com post-its os livros, as páginas, enfim, então fica até mais fácil, eu gosto de localizar desse jeito, mais fácil. E eu sinto que depois é só eu tirar, e se aquela citação algum dia não fizer mais sentido pra mim, eu tiro aquele post-it e jogo fora, enfim. E eu acho mais fácil, e eu ainda não cheguei nesse nível de desapego com os meus livros de marcar, mas eu entendo que, enfim, faz muito sentido. Eu sou tão agoniada com essa coisa de marcar livro, que é capaz, se eu quiser muito marcar um livro, eu vou comprar outro livro daquele só pra marcar aquele exemplar e ter o outro intacto, assim, na minha estante. É nesse nível. Mas eu não tenho problema em escrever dedicatórias nos livros. Eu acho isso super ok, eu acho bonitinho. E como eu vou ficar com o livro pra mim, eu adoro receber um livro com uma dedicatóriazinha escrito, ou autografado, enfim. Então é uma coisa que aí nesse caso pra mim faz sentido, mas como hábito de leitura eu não marco livro, eu coloco post-its ou anoto no celular. Aí outra questão é se eu prefiro o livro físico, se eu prefiro o e-book ou agora se eu prefiro audiobooks.
Por que eu coloquei os audiobooks? Porque além de ser um mercado em ascensão, principalmente aqui no Brasil, que está crescendo muito lá fora, eu tô querendo colocar mais como meta ouvir mais livros. Os audiobooks, eles começaram a me chamar a atenção no final do ano passado, no segundo semestre, e eu comecei a pesquisar um pouco mais, mas muito superficial e muito por alto, eu estava me dedicando a outras coisas. Mas aí esse ano eu comecei a ouvir audiobooks e eu achei uma experiência incrível, justamente porque eu não tenho muito tempo para sentar e ler um livro e devorar um livro. Eu achei que os audiobooks caíram perfeitamente e eu comecei uma série de posts bem legal lá no blog sobre os audiobooks no Brasil. Eu tô fazendo uma série de entrevistas com vários profissionais do ramo. A primeira entrevista que saiu foi com a Daniele Machado, da Intrínseca. Ela é responsável pela produção dos audiobooks lá, como que eles escolhem quais livros vão virar audiobooks. Ela falou um pouquinho dos bastidores, como é que tá sendo a experiência. Então, assim, tá bem legal. A próxima entrevista vai ser com a Outbooks, com o CEO da Outbooks, né? Que é uma das maiores e mais expressivas lojas que vendem audiobooks, comercializam esses livros aqui no Brasil. Então, vou deixar aqui o link na descrição se vocês quiserem conferir, tá realmente bem legal. E-books eu também gosto muito de ler, principalmente no Kindle. Eu não gosto de ler livro pelo celular, pelo computador, não funciona pra mim. Eu não consigo mesmo. Eu sempre vou priorizar outros livros se estiver em outros formatos do que esses livros, porque a tela do celular me incomoda, eu gosto de ficar longe do celular também um tempo. Computador, principalmente, eu trabalho o dia inteiro no computador, então ainda sentar para ler um livro na tela do computador, para mim não funciona como hábito de leitura. Eu entendo que é muito bom para muita gente, principalmente durante o trabalho, se a pessoa tem um tempozinho para ler aquele livro no computador, mas assim, para mim não funciona. Foi um dos motivos que eu comprei o Kindle e para mim funciona muito. Então, eu gosto muito de ler livros no Kindle, mas o meu formato favorito sempre vai ser o livro físico. Como eu organizo os meus livros? Então, eu tenho dois tipos de estante, que não são essas aqui, que são os livros que eu ainda não li, que à medida que vai chegando das editoras eu vou comprando, enfim, eu vou deixando aqui, e principalmente livros de estudos, livros que eu tô lendo, tô com leituras em andamento, então aqui embaixo eu tenho alguns livros que eu tô lendo ao mesmo tempo. E, enfim, tem essas estantes aqui e também tem as estantes dos livros que eu já li, que à medida que eu leio esses aqui eu passo pra lá e elas estão em outro lugar aqui da casa. Se vocês quiserem algum dia eu mostro. Eu já fiz um bookshelf tour dessas duas estantes aqui no final do ano passado, tá? Vou deixar aqui na descrição também. Mas eu ainda não fiz das outras, então se vocês quiserem também, se vocês acharem que faz sentido, por favor, deixa aqui nos comentários. E eu também tenho livros os que eu tô lendo ao mesmo tempo. Quando eu não vou ler eles no momento, eu deixo aqui na estante, mas quando eu vou ler, eu levo e deixo na cabeceira da minha cama para às vezes revezar antes de dormir. Eu vou ler algumas páginas de 2, 3 livros, então, enfim, é assim que eu me organizo. Eu gosto de separar espaços físicos diferentes para cada tipo de leitura, no sentido de livros que eu já li, livros que eu estou lendo, livros que eu vou ler. E, por fim, ler em outros idiomas. Eu acabo lendo mais em português, porque é o que faz mais sentido para mim, tanto para produzir conteúdo pro blog, aqui pro canal, pro Instagram, e, enfim, são os livros que eu tenho mais acesso, porque as editoras mandam, são os livros que eu trabalho com eles, que eu ajudo a publicar. São livros, enfim, que por motivos óbvios a gente tem mais aqui no Brasil, porque é um país de língua portuguesa, então os livros em português são os que eu mais tenho. Mas eu gosto muito de ler em inglês também, e principalmente esses livros que ainda não chegaram aqui, não tem como não ler em inglês e para ficar por dentro também do que está saindo lá fora, do mercado lá fora, dos autores que estão chegando aí, dos manuscritos que às vezes acabam parando na minha mão. Então, assim, eu gosto muito de ler inglês. Eu não leio mais realmente por questão de prioridade. Eu priorizo as leituras que fazem sentido ou que eu preciso cumprir, meta, ou enfim. Eu gosto muito de ler inglês. Gostaria de ler mais, quem sabe, né? Nos próximos anos. Tem vários livros aqui, principalmente que eu comprei no ano passado, que estão parados aqui esperando. A minha coleção de clássicos aqui da Barnes & Noble também são em inglês. Então, assim, eu preciso arrumar um tempo para me organizar melhor para ler esses livros, mas eu não tenho problema em ler livros em outros idiomas. Em alemão, eu preciso de mais tempo e um pouquinho mais de paciência, porque são livros que, como eu não leio tão fluentemente quanto o inglês, eu gosto de sentar e ler em voz alta, eu acho mais fácil.
Mas aí realmente na questão das prioridades, infelizmente eu priorizo os livros em português, mas essa é uma meta para mim para 2021. Mas enfim, sobre ler livros em outras línguas eu não vejo problema, eu gosto, eu só priorizo português mesmo mais por oportunidade, acesso e porque faz mais sentido pro conteúdo que eu produzo. É isso, esses foram os meus hábitos de leitura. Se você gosta, se você quer me contar os seus hábitos de leitura, ou se você tem alguma dúvida, quem sabe, alguma pergunta, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou responder com todo prazer. E me fala também se vocês gostam desse tipo de formato de vídeo mais conversa, menos com um título específico e, enfim, nas dicas para ler mais também. Eu tô realmente empolgada para fazer esse vídeo. Se vocês gostarem, eu posso fazer ele como um dos próximos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!